Fiz a consulta, mas não fechei o plano de tratamento. Qual o impacto disso na minha condição clínica? Você vai entender isso agora. Certa vez, um paciente me procurou com um problema que aparentemente, uma dor no tornozelo, uma dor no pé, que aparentemente era uma tendinopatia de Aquiles. A gente sabe que as tendinopatias, sejam elas reativas ou não, levam de 24 a 26 semanas para ter uma reabilitação completa, passar por todas as fases do processo terapêutico. Isto é, vai fazer a fase de controle da dor, a fase de otimização funcional, a fase de controle de movimento, a fase de recuperação da função. Se ele for praticante de atividade física ou esportiva, ele também vai passar pela fase de reatletização. Tudo isso leva tempo. Por isso a gente não vende a quantidade de sessões. A gente te vende o tempo de acompanhamento. E, por exemplo, esse paciente que vai ter que ficar de 24 a 26 semanas, ele vai fazer o quê? 6 meses de tratamento. Não quer dizer que ele vai fazer 24 sessões, 26 sessões. Tem paciente que tem esse problema e trata em 12 sessões ao longo de 6 meses. Já tem pacientes que têm esse problema e fazem 24 sessões, 30 sessões ao longo de 6 meses. Entende? É tudo muito particular e a gente vai caracterizar isso na consulta. Mas vamos supor que esse paciente foi avaliado, teve o seu diagnóstico de uma disfunção contrátil, de uma tendinopatia reativa, e a gente prescreveu 6 meses de tratamento para ele. Ele achou caro, disse que não tinha essa grana, tentou parcelar numa modalidade que a gente não aceita e falou que ia procurar um outro profissional. Pois bem, 6 meses se passaram, ele continuou tentando tratamentos em vários outros locais mais baratos que o nosso serviço, e depois de 2 anos ele voltou. Olha, agora eu tenho disponibilidade financeira para fazer o tratamento. O tratamento ainda custa isso? É óbvio que não. Tivemos uma correção até mesmo inflacionária no país ao longo de 2 anos. Então o valor já não seria o mesmo automaticamente. Só que eu precisava reavaliar esse paciente de novo. E esse paciente não aceitou a reavaliação. Depois de 7 dias da avaliação, tudo pode mudar. E eu vou te explicar por quê. Tudo pode mudar. Se a gente te avaliou, a gente te faz uma oferta promocional para o dia da consulta. Se você não fecha na consulta, a gente faz uma outra oferta promocional até meia-noite daquele dia. Caio, por que isso? Porque a nossa agenda, graças ao meu bom Deus, está muito forte e com lista de espera. Então, eu não posso prender o horário que eu te avaliei. Eu só vou prender aquele horário se você fechar o tratamento e eu vou te fixar naquele horário até o seu tratamento acabar, de preferência, claro, de acordo com a disponibilidade. Principalmente se você for encaixado numa desmarcação. A gente não tem essa disponibilidade de horário para quando você puder. Meio-dia, 7 da manhã, 10 da noite. Não, a gente tem uma disponibilidade que é limitada até pelo tempo do nosso trabalho e pela busca de profissionais. É muito básico. É lei da oferta e da procura. Quando a minha procura estava extremamente baixa, eu atendia pacientes 10 horas da noite, 6 horas da manhã, meio-dia no horário de almoço, mas graças ao meu bom Deus, nosso trabalho está bem consolidado e a nossa procura, busca pelo nosso serviço está grande. Então, se você não fechar o plano de tratamento naquele dia, nossa secretária vai abrir aquele horário que você foi consultado para uma outra pessoa e vai colocar uma pessoa da lista de espera. Aí você espera para fechar o tratamento, aquela pessoa já foi avaliada naquele horário e fechou o plano de tratamento, foi fixado naquele horário, ou seja, aquele horário não está mais disponível para você. E corre o risco de você não achar vaga para fazer seu tratamento. Pois bem, passados esses 2 anos, ele não aceitou ser reavaliado, dizendo que era o mesmo problema. E a gente falou, olha, a gente podia até ganhar seu dinheiro, vir te avaliar, descontar a consulta e falar para você que foi o tratamento, não, mas a gente precisa ser honesto com você. A gente não pode vender o seu tratamento depois de tanto tempo que passou sem te avaliar novamente. Eu sei que você acredita que o problema é o mesmo, mas tudo pode ter mudado. A exemplo de uma paciente que, por exemplo, a paciente chegou com uma crise de dor lombar irradiada para a perna, respondeu à estratégia de movimento, ou seja, ela só tinha um bloqueio de movimento, a crise diminuiu 70%, a dor saiu da perna e ficou na coluna. Esses 70% de melhora, ela achava que não ia precisar mais de mim. Ela não fechou o plano de tratamento.
na hora da consulta, nem naquela oferta que a gente faz até meia-noite do mesmo dia. E aí o que aconteceu? 3 meses depois, o movimento que eu tinha ensinado para ela já não funcionava mais, e quando a gente reavaliou o caso dela, que era tratável em 2 meses, o caso dela virou uma síndrome radicular, que é tratável em 1 ano. Olha só como as coisas mudam. Para ela o sintoma era o mesmo: dor lombar irradiada na perna, dor cervical irradiada na escápula, dor cervical irradiada para o braço. Vários pacientes já passaram por isso aqui no nosso serviço. Então você tem que ficar ligado, porque apesar da sintomatologia ser parecida ou ser igual a da sua mãe, a do seu pai, a do seu irmão que tratou comigo e melhorou, os testes que a gente faz, o exame físico, é nisso que a gente se baseia, podem ser completamente diferentes, entende? Então, isso tem que ficar claro para você. Voltando ao ponto, depois de muito tempo, esse paciente aceitou ser reavaliado. A consulta que ele pagava na época, acho que era R$270, já estava R$450. Ele pagou a consulta, um valor maior do que ele poderia ter pago se tivesse feito o tratamento. E o tratamento dele agora não era mais uma tendinopatia reativa, era uma síndrome dolorosa crônica que falhou no tempo de recuperação. E eu precisava tratar ele por 1 ano, porque ele agora tinha 2 apresentações clínicas consistentes, perpetuando dor, inclusive com drive psicológico. Ele teve que tratar comigo e com a psicóloga, não mais só comigo, né? Então, tudo pode mudar. Se você entrou em contato com a nossa central e a nossa central te mandou o valor da consulta e o valor dos tratamentos que são possíveis, como assim? Você já sabe quanto vai ser meu tratamento? Não, eu não sei. Sabe por que eu não sei? Porque depende da complexidade do seu caso. É claro que um tratamento que é uma crise aguda de primeiro episódio de dor cervical, com ponto gatilho, dor irradiada para o braço, é uma coisa. A gente sabe que vai ser rápido. A gente sabe que talvez a gente nem vai precisar fazer nada com você, né? Talvez controlar um volume de exercício aqui, ajustar um outro exercício ali. Mas uma crise recidivante, mais de 15 episódios, 6 crises por ano, de 2 em 2 meses está batendo na emergência com crise de coluna, dor irradiada com perda de força no braço, já fez cirurgia de artrodese cervical e não melhorou. É óbvio que esse tratamento vai ser muito mais complexo e, consequentemente, mais caro. Só que quando você entra em contato com a nossa central, o que a gente passa para você? A gente passa o valor da consulta, que é onde eu vou entender o seu problema, para determinar o seu diagnóstico e te falar com precisão quanto tempo eu vou precisar te acompanhar. E aí o paciente confunde o quê? Ah, mas eu já tenho um diagnóstico médico, eu tenho síndrome do chicote cervical, eu tenho enxaqueca, eu tenho hérnia de disco cervical, eu tenho síndrome do desfiladeiro cérvico-tóraco-braquial, impacto femoroacetabular, condromalácia patelar, hérnia lombar. Não, eu não estou falando do seu diagnóstico médico, eu estou falando do seu diagnóstico fisioterapêutico. Você vem com um diagnóstico médico, mas a verdade é que pode ser que você tenha 14, 17 diagnósticos diferentes na fisioterapia. Se eu atender em uma semana, se eu fizer 25 atendimentos na semana, e as 25 pessoas tiverem dor no mesmo lugar, dor no pescoço irradiada para o braço, para a escápula, ou dor na lombar irradiada para o quadril, para a virilha, para a genital, para a perna, essas 25 pessoas podem ter 14 a 17 diagnósticos completamente diferentes e terem que receber tratamentos completamente diferentes. Entende? Então, não é sobre esse diagnóstico que a gente está falando. Então, pessoal, quando você não fecha a consulta no dia, tudo pode mudar e eu preciso te reavaliar novamente. Eu quero que você entenda que esse paciente agora tinha 2 apresentações clínicas e o tratamento dele ficou muito mais longo. E aí imagine se eu abrisse... Abrisse tá horrível, né? Nem sei se existe isso no português, perdão. Imagine se eu tivesse aberto uma exceção para esse paciente e vendesse o tratamento que eu avaliei lá 6 meses, 3 meses, 2 semanas, 2 anos atrás, né? Eu ia vender o tratamento e ia perceber durante o tratamento que o padrão clínico dele era outro, completamente diferente da avaliação que eu tinha feito com ele. E aí eu ia ficar frustrado e ele também. Porque ele não ia querer comprar de novo. Ele estava acreditando naquela minha primeira palavra da consulta. Então, alinhe a sua expectativa.
Por que, Caio? Porque consulta não resolve o problema de ninguém. Consulta inicia algum alívio da dor, algum controle da dor através da intervenção que você já vai receber na consulta e vai sair dessa consulta com a intervenção como plano de ação para executar em casa, beleza? Mas o objetivo principal é entender seu problema, conhecer a sua história, entender o seu contexto, conhecer com quem você mora, quais são suas demandas familiares, suas demandas conjugais, suas demandas de trabalho, suas demandas sociais, relacionais, para entender como você reage às circunstâncias, te analisar do macro, entender o todo para poder fazer a diferença na sua vida. Então, se você está marcando a sua consulta, você já sabe qual é a previsão de tratamento que você pode receber. A gente só tem tratamento de 2, 3, 4, 6, 12 e 24 meses. Ou seja, a gente só tem 6 opções de tratamento. As 6 opções de tratamento você recebe na tabela o preço o valor de cada um desses tratamentos baseado no tempo. Aí você pode me perguntar novamente, mas Caio, esse plano de tratamento, qual a quantidade de consultas que eu vou fazer? Mais uma vez, depende. Vamos supor que o seu tratamento dure 3 meses. Tem paciente que tem o seu mesmo diagnóstico em 3 meses, que ele faz 24 sessões. Tem paciente que tem o mesmo diagnóstico que você, que eu vendo 3 meses, que ele faz 12 sessões. Tem paciente que faz 8, tem paciente que faz 6 sessões em 3 meses. Entende? A gente vende o tempo de acompanhamento, não a quantidade de sessões. Porque cada caso é muito particular. Aí, Caio, mas ele foi mais beneficiado do que eu, porque ele fez 24 sessões e eu só fiz 8. Peraí, você tá melhor? Tô melhor. Você recuperou a função? Você preencheu o formulário que eu te dei na alta? Seu índice de incapacidade, na avaliação e na alta, seu índice de incapacidade não estava em 62, agora está em 12? Sua dor não estava em 8, agora está em 3? Você não está melhor? Você está de alta, agora você vai gerir sua vida, você precisou me visitar menos, você foi educado menos. Você não está em desvantagem porque ele precisou de 24 sessões, pelo mesmo preço que você pagou no meu serviço. Ele precisou de 24 porque o caso dele era muito mais complexo, trabalhoso e eu precisava de mais frequência. Né? O caso dele era outro caso completamente diferente do seu. Simples assim. Essa é a nossa forma de trabalhar há o quê? 7 anos praticamente. Há 7 anos que a gente trabalha assim. Eu entendo que você não goste, eu entendo que você não aceite, mas é a nossa forma de trabalhar, né? Se você não aceita essa forma de trabalhar, você tem que procurar um profissional que te venda como você quer comprar. Faz sentido ou não? Se eu quero comprar um livro e eu gosto do livro, ok. Se eu não gosto do livro, eu vou para outro autor. Simples assim. Eu não sou insubstituível. Existem vários profissionais aqui na cidade que trabalham maravilhosamente. Entende? É claro que nem todos têm a experiência que eu tenho, outros têm muito mais experiência do que eu e cobram muito mais do que eu pelo seu tratamento, mas cada um decide como vai cobrar. Você chegou para avaliação, fechou o plano de tratamento, você vai assinar um contrato. Você vai assinar um contrato de prestação de serviço com algumas cláusulas que você vai ter que ler. Porque o tratamento que eu ofereço é 98% dependente de você e 2% dependente de mim. Eu sou só um guia na sua vida, entende? Eu sou só um guia. Eu só vou te dizer o que você pode fazer. É assim que funciona o nosso trabalho. Beleza? Então, eu espero com esse vídeo ter te ajudado a entender como funciona todo o modus operandi aqui do nosso consultório, também nos atendimentos domiciliares com nossos fisioterapeutas que atendem você no conforto do seu lar e também no atendimento online, que é um outro preconceito aterrorizante que os pacientes têm. Até os pacientes virem aqui na consulta e perceberem que eu não toco neles. Eu só oriento, digo qual exercício fazer, digo como funciona o problema, o que ele tem que fazer para evitar, prescrevo exercício. Eu não preciso tocar em vocês para tratar vocês. Então, se você tiver uma câmera, conexão de internet, um celular, conexão de internet, um lugar para sentar e um lugar para deitar, sua consulta e seu tratamento funcionam exatamente como se você estivesse aqui.
beleza? Espero ter te ajudado. Um grande abraço, o movimento é vida.